Apocalipse capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. De João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça seja sobre vós e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e pelo seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Verso 6. E nos fez reino e sacerdócio para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o império pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram, e todas as linhagens da terra prantearão sobre ele. Sim, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, sou o pastor Oséias e nós estamos continuando nosso estudo em Apocalipse, vendo princípios, mostrando coisas importantes nesse texto, e nós paramos no versículo de número 5, versículo 4, falando sobre alguns detalhes importantes desse texto, e falamos sobre as 3 pessoas da divindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que aqui é revelado, que na ordem aqui do texto, versículo 4, versículo 5, que é Pai, Espírito Santo e o Filho, e isso é muito coerente com o que Paulo fala lá no capítulo 4, versículo 1 a seguir, quando ele fala que o Espírito ele é o vínculo da unidade. Nós entendemos que o que une as 3 pessoas da divindade é o Espírito Santo, pois ele vem o Pai, o Filho e o Espírito fica no meio como a cola da divindade, ok? É um princípio muito importante, depois vamos ver sobre isso, que também está relacionado com a doutrina da teontologia, onde fala sobre as 3 pessoas da divindade, ok? Muito bem, então vamos continuar de onde nós paramos. Ele fala aqui no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e pelo seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora veja só, como que ele é o primogênito dos mortos? Moisés morreu antes de Jesus, Davi morreu antes de Cristo, muitos homens de Deus morreram antes de Jesus. Então, como que ele é o primogênito dos mortos? E mais, como que ele sendo o primogênito dos mortos, tanto o primeiro a morrer como o primeiro a ressuscitar? Como que isso é possível? Porque nós conhecemos muitos que foram ressuscitados, inclusive ele mesmo ressuscitou algumas pessoas antes dele ressuscitar, né? Antes que ele ressuscitasse, ele ressuscitou algumas pessoas. O filho da viúva de Naim, a menina de 12 anos. Então, ele operou a ressurreição sobre algumas pessoas. Primeira explicação, que ninguém, a não ser Jesus, ressuscitou pelo seu próprio poder. Amém? Segundo, ele foi o único que teve direito de ressuscitar, porque cumpriu toda a lei. E na lei existe uma promessa de que aquele que cumprisse-a teria o direito de reviver, ressuscitar. Só Jesus teve esse direito, porque foi o único que cumpriu toda a lei. E a outra argumentativa, válida também, é que ele foi realmente o primeiro dentre os mortos, porque foi o primeiro que morreu. Porque ele foi sacrificado na eternidade, não no tempo. Primeiro ele foi sacrificado na eternidade e não no tempo. Antes do tempo ser tempo, ele foi sacrificado, oferecido por Deus como sacrifício. Amém? Vamos continuar o texto, não é aqui que eu quero parar, nesse momento eu quero avançar mais para frente. Aqui vemos também o poder do sangue de Jesus,
aquele que nos amou, e pelo seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Somos lavados dos nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus, e nos fez reino e sacerdote, ou sacerdócio, para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o império pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que coisa maravilhosa, ok? Ele nos fez reis e sacerdócio. Essa foi sempre a vontade de Deus com o povo de Israel. Sempre foi essa. Fazer da nação de Israel as 12 tribos, de todas as tribos, transformar todas as tribos em uma nação sacerdotal e real, para governar sobre a terra e representar a Deus perante as nações, as demais nações. Então, nós teríamos, segundo o capítulo 19 de Shemote, Êxodo, versículo 4 e 5, você pode ler do versículo 1 até o versículo 8, né? Você vê ali o desejo de Deus sendo revelado aos filhos de Israel. Então, Deus sempre teve vontade de fazer de Israel uma nação sacerdotal e real. Só que Israel desprezou essa benção. Israel perdeu essa graça, esse direito, esse favor de Deus. Assim que eles escolheram outros ídolos, perderam o direito de serem sacerdócio de Deus. Então, dentre as 12, Deus separou uma tribo para ser sacerdote, para ser o sacerdócio. Uma tribo apenas, que foi a tribo de Levi. E agora, ao invés de uma nação de 12 tribos ser um sacerdócio para as outras nações, agora uma tribo é a tribo sacerdotal de 11 tribos. Ou seja, eles perderam muito, regrediram muito por causa do pecado. E quem ocupa esse lugar hoje? A igreja. Você, nós ocupamos esse lugar hoje. E nos fez reino e sacerdócio para Deus, seu Pai. Como eu gosto desse texto. Como eu amo esse texto. Aqui fala a nossa identidade. Nós somos reis e sacerdotes. Para quem? Para Deus. Para Deus, o Pai de Jesus, o nosso Pai. Como ele falou para a mulher, para Maria. Vai para os discípulos e diga que o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Aleluia. Deus é tanto nosso Deus como o nosso Pai. Tanto nosso Deus como o nosso Pai. Amém? Então, nós somos feitos sacerdócio e reis para Deus, o nosso Pai. Essa é a sua colocação, o seu posicionamento como igreja, rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Não tem distinção entre homem e mulher. É a igreja, estou falando da igreja, a igreja, homens e mulheres, judeus e gentios, que se convertem ao Senhor, é rei e sacerdote, um reino e sacerdócio. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça. No próximo vídeo vamos ver o versículo 7 sobre a segunda vinda, parousia, diferença entre arrebatamento e segunda vinda. O Senhor é conosco, Deus é com você, guarde sua família, que Ele proteja sua casa, no nome do Senhor Jesus.